Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, reunidos no amor de Cristo e do Espírito Santo, que continua presente no meio de nós, é este amor que nos congrega como irmãos à volta daquilo que unifica, que é o amor que Deus nos tem e o amor que Deus sente por cada um de nós. E é este amor que nos liga como irmãos para hoje estarmos aqui celebrando esta missa em honra do Espírito Santo. Vamos então pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para assim mais dignamente podermos celebrar este encontro com o Senhor ressuscitado através do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens perdonados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo,
De modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Redifim e chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: Assim falarás à casa de Jacó. Isto dirás aos filhos de Israel: Vistes o que eu fiz ao Egito, como vos transportei sobre asas de águia, e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos, porque toda a terra me pertence, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um justo, por um homem bom.
talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por ele salvos da ira divina. Se, na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastores. Jesus disse então aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Palavra da salvação. Se alguém sentir que eu estou a dar uma seca, chame os bombeiros. A liturgia da palavra deste dia desafia-nos a olhar, a contemplar o Evangelho como o itinerário da nossa vida. Ou seja, Jesus começa por se compadecer de uma multidão. O sentimento de compaixão é o sentimento que nos leva a mover o coração em função do nosso próximo, não em função de nós próprios. A compaixão, quando nós olhamos com compaixão para nós próprios e fechamos em nós, isso não é compaixão, é egoísmo. E portanto a compaixão é o motor que me leva ao encontro com o próximo, é um encontro de amor. E Jesus mostra-nos esse encontro de amor com todos nós. Em primeiro lugar, Jesus sente compaixão
da nossa condição. Ele sente compaixão de ti. Neste dia, por isso estamos aqui a celebrar o dia do Pentecostes. O Pentecostes dá-se não somente na liturgia, só no dia de Pentecostes. Dá-se em todos os momentos da nossa vida. Quando nós sentimos que Deus nos chama à sua presença. E Deus chama-nos à sua presença não é no momento da nossa morte. Às vezes nós pensamos, é preciso morrer para Deus nos chamar à sua presença. Jesus, quando tem um belíssimo diálogo com Nicodemos, em que diz que precisamos nascer de novo, e que Nicodemos pergunta-lhe, mas é preciso voltar ao ventre de minha mãe para nascer de novo? Jesus diz, não. Aquele que nasce pela água e pelo Espírito, nasce de novo. Ou seja, o momento do nosso batismo já é o princípio do Pentecostes da nossa vida. E o Pentecostes acompanha-nos sempre, em todos os momentos. Talvez alguns de nós já sentimos que preparamos um evento na nossa casa e que às vezes naquele dia parece que tudo vai dar mal, mas acaba por correr tudo bem. Isto é o Pentecostes. É o Espírito Santo a tomar conta das nossas vidas. E por vezes nós temos um medo. O medo é o inimigo do amor. E nós temos o medo de entregar tudo nas mãos de Deus. De colocar Deus no barco, no leme do barco da nossa vida. Nós não podemos ter medo. E Jesus está aqui no Evangelho de hoje a delegar-se. Ele chama a si os 12 apóstolos. Ele delega. Ou seja, ele chama-nos. Jesus chamou os 12 apóstolos pelo nome. E chama-nos cada um pelo nome. Por vezes nós pensamos que nós somos os excluídos. Que Jesus não conhece o nosso nome. Mas Ele conhece o teu nome. Ele conhece o meu. Ele conhece o nome de cada um que está aqui sentado. Conhece o nome daqueles que estão ao fundo. Daqueles que estão lá em cima. Daqueles que estão nos postos de trabalho. Conhece o nome de cada um de nós. Mas mais do que o nome, Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece aquilo que vai no íntimo de cada um. Por isso Ele compadece-se. Ele pode não perceber a dimensão da nossa vida, mas entende aquilo que nós somos. E perante Ele não concordar às vezes com as coisas que nós fazemos na nossa vida, Ele apresenta-nos sempre caminhos de salvação. E o primeiro caminho de salvação que Jesus nos apresenta é o seu amor. É a forma como Ele nos ama. É um amor desconcertante. É um amor que desconcerta e ao mesmo tempo desarma. Por vezes nós vamos diante de Deus com as armas todas. E depois, diante do Santíssimo Sacramento, ficamos sem palavras. No momento em que Deus age na nossa vida, nós ficamos sem palavras. Ou seja, é um milagre. O milagre não é somente na carne. O milagre dá-se no Espírito. A descida do Espírito Santo dá-se no nosso Espírito. Porquê? Porque em cada um de nós reside este pedacinho de Deus. O Espírito Santo não é olharmos para a crua, para a pombinha que está em cima da crua, para a bandeira. Aqui são os símbolos. E os símbolos transpõem-nos para outra dimensão. Para a dimensão celeste, para a dimensão do encontro com Deus. Para a dimensão de que somos amados por Deus. As nossas vidas às vezes são tão difíceis. Nós vivemos vidas sem tempo. Nós vivemos vidas que por vezes, para respirar, ainda agora eu dizia a duas pessoas que estão aqui presentes, as pessoas deviam passar um dia com um padre. Porque às vezes nós não temos tempo para respirar. Às vezes as pessoas pensam que o seu padre está de férias. E nós temos mal tempo para respirar. Então há o Espírito Santo que nos chama. E chama-nos cada vez mais. Naquele tempo, os apóstolos, quando Jesus também ascende aos céus, os apóstolos foram chamados, enviados. E sintamos essa alegria. Todos nós somos chamados, não somente os padres, os bispos, os papas, as religiosas, as religiosas, todos nós somos chamados a um compromisso com a Igreja, com a Palavra de Deus. Quando sairmos daqui, depois de comermos as sopas, claro, as espinhas, vamos colocar-nos em nossa casa, sim Senhor, mas durante a semana, o que é que nós vamos fazer para dizer o Espírito Santo aconteceu na minha vida? Eu recebi este grande dom de Deus, o Espírito Santo, e estive numa Eucaristia. Esta Eucaristia falou-me de Deus. Eu senti-me amado por Deus. E o que é que eu posso fazer na minha vida em concreto para dizer eu bebi do amor de Deus? Eu estive no altar do Senhor, eu estive na mesa do Senhor. E comunguei do seu corpo e do seu sangue. E o que é que eu posso partilhar da minha vida para beneficiar os outros? Para que os outros também possam se encontrar com este Deus. Com este Deus maravilhoso. Tantas vezes nós encontramos na nossa vida pessoas que são enfermas de coração, enfermas de espírito. Quantas vezes nós encontramos na nossa vida pessoas que estão mortas, mas mortas não nas covas, mas mortas na vida,
sem orientação, perdidas, mas que precisam de uma palavra, precisam de uma orientação. E nós não podemos deixar isto de parte. Hoje em dia, o nosso grande risco é nos acomodarmos na vida. Jesus foi sempre contra a quem se acomodou na vida. Ele chamava sempre. Ele curou o paralítico que estava ao pé da piscina de Betsaida e curou para ele desinstalar-se. Curou o cego para desinstalar-se. Curou tanta gente para se desinstalar. E assim também hoje nos chama para nos curar e para nos desinstalar por amor. Desinstalemos os nossos corações, desinstalemos os nossos... Então os médicos dizem, olha, vai caminhar. Havia um slogan há uns tempos atrás nas estradas que dizia: caminho para a sua saúde. Desinstala-te para a saúde do teu espírito. Desinstala-te. Desacomoda-te da tua vida. Portanto, vamos pedir ao Senhor que Ele nos chame como chamou os seus discípulos, mas também que nos envie. E envie-nos não com caras de Sexta-feira Santa, mas com caras de domingo de Páscoa, de ressurreição, porque o Senhor vive e vive no meio de nós pelo seu Espírito Santo. Neste momento também quero congratular o Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários e toda a sua equipa que desta iniciativa desta festa do Espírito Santo aqui no Lar dos Bombeiros, para que toda a gente possa sentir, saborear este pedacinho do que é esta dimensão do Espírito Santo que nos chama à presença do Senhor. O Senhor que nos ama sempre e que se encontra connosco nos desertos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a nossa fé na fórmula batismal. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, Sim, e está sentado à direita de Deus Pai. Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Sim, creio. Digamos todos, esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. Que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo nosso Senhor. E neste momento, depois de professarmos a nossa fé, vamos proceder à coroação das pessoas que queiram ser coroadas e que, na sua vontade, queiram receber este dom do Espírito Santo na imposição da coroa sobre a sua cabeça. É livre. Quem quiser coroar neste momento, poderá coroar. Aqui, né? Todos estão convidados.
Estou fazendo dinheiro até agora. Agora vou ver fotografia. Porque não, também. Nossos caminhos, ilumina
Caríssimos cristãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso e pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós quando éramos pecadores, estamos com toda a confiança dizendo: escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pelos trabalhadores da Seara do Senhor e pelas multidões fatigadas e abatidas, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos que têm partido da sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar, pelo povo que nos escuta e se converte, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos e doentes incurados, pelos leprosos, pelos moribundos, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos que perdem, pelos que perderam a fé e amam Cristo, pelos que, por fragilidade caíram ao pecado, pelos que, para salvá-los, se deixam matar, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Por nós mesmos, povo, reis e nação santa, e o Filho de Deus nos concedeu, e pelos assuntos das nossas famílias e da nossa paróquia, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Senhor nosso Deus, tivestes compaixão das multidões e nos mandaste o vosso Filho muito amado, dai-nos a graça de ouvir a sua voz, para vos servirmos, adorarmos e bendizermos. Por Cristo nosso Senhor. Sentai-vos para a volta.